Oi, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a essa série de aquecimento para a jornada de papelaria para festa. Essa jornada é um evento que vai acontecer nos dias 29 e 31 de agosto e também no dia 2 de setembro. Serão 3 aulas que eu vou ensinar você a fazer os seus primeiros produtos de papelaria para festa de aniversário infantil e também vou ensinar os primeiros passos para você conseguir trabalhar em casa com papelaria e ganhar R$2.000 por mês. Você tendo computador ou só celular e também não há necessidade de ter impressora no início. Eu explico tudo isso durante essa semana de aquecimento e durante a semana que vem eu vou explicar tudo sobre isso, tá bom? No tema de hoje eu vou falar sobre os 6 hábitos que facilitam a vida de quem trabalha em casa. O objetivo desse vídeo é que você tenha mais tempo para poder descansar, para poder curtir com a sua família e também mais tempo para poder desenvolver o seu negócio em casa, tá? Se você já me acompanha há muito tempo, você já sabe como é que funciona aqui os meus conteúdos, mas se você está chegando hoje, se você se inscreveu hoje na jornada da papelaria para festas, seja bem-vinda ou seja bem-vindo. E meu nome é Andréia, eu trabalho desde 2005 com papelaria para festas e sou professora de papelaria há mais ou menos há 5 anos. Eu sou fundadora do clube Andréia Convites, lá eu ensino passo a passo para você conseguir trabalhar em casa e ganhar R$2.000 por mês. Então vocês vão me acompanhando aí durante essa semana até a jornada e se você fez a inscrição hoje para a jornada, você já deve ter entrado no grupo do WhatsApp, que é o grupo exclusivo para a jornada, e também respondido a pesquisa que assim que você faz a inscrição, aparece. Só faz isso porque agora na segunda-feira eu vou excluir os grupos antigos das aulas antigas que eu fiz e vou deixar somente esse grupo da jornada para poder dar mais atenção para vocês, tá? Então eu já mandei e-mails para todo mundo que está inscrito, dá uma olhadinha lá na caixa de entrada do e-mail de vocês para vocês entenderem direitinho. Eu mandei lá a data que eu vou excluir os grupos do WhatsApp e mandei também o link da jornada para vocês se inscreverem e já, assim que vocês se inscreverem, já entrem no grupo do WhatsApp para vocês não ficarem de fora. No grupo eu envio os alertas quando eu for fazer live ou tiver postado um vídeo e também por lá que eu vou mandar o link das aulas do fim do mês da jornada e também o aviso dos arquivos, do envio dos arquivos, desculpa, vou dar uma bebidinha d'água aqui, tá? Então, não esquece, vai lá, se inscreve de uma vez para não ficar de fora, tá? Só um minutinho aqui. Pronto. Falo muito, né, aí da sede. Mas aqui, esse vídeo de hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido, né, por causa do horário. Às vezes à noite tem muita gente que acompanha, mas já tá cansada de ter trabalhado o dia inteiro. Então eu vou tentar fazer o vídeo menor e na segunda-feira essa série vai continuar e aí os vídeos vão ser na parte da manhã às 10 horas. Quem puder estar ao vivo, aí é só entrar no Instagram e participar comigo. Eu vou tirar dúvidas, se precisar enviar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o tema, eu vou estar ao vivo às 10 horas. E quem não puder ver o vídeo, né, ver a live nesse horário, todas essas lives vão ficar gravadas, tá bom? Então vamos para o tema de hoje. São 6 hábitos, tá? Então eu vou começar com o hábito 1. O hábito 1 é definir prioridades. Então primeiro você tem que saber o que é prioridade. Muitas pessoas confundem o que acham que é uma coisa só, que é a coisa mais importante, mas não é. Prioridade é o que vem antes de outra coisa. Então, a prioridade de agora e depois você pode passar para outra prioridade. Mas prioridade significa o que vem primeiro. O que vem primeiro é a prioridade. Não tem como você ter uma vida com uma coisa só a fazer, uma coisa importante a fazer, porque a nossa vida é cheia de coisas. A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem casa, a gente tem família. Então, são muitas prioridades. Só que para definir, para você não ficar perdida ou ficar perdido, você tem que fazer algumas perguntas para definir as prioridades. Você define e anota. Com o tempo, essas prioridades podem mudar, mas você tem que trabalhar com o que você tem hoje. Eu anotei aqui 6 perguntas para você se fazer para definir suas prioridades.
A primeira pergunta é: o que é mais importante na minha vida? Então, normalmente, se você tem filho, o mais importante na sua vida é o seu filho, ainda mais se for criança, filho e filha, né? Porque depende de você para ter proteção e para fazer outras coisas também. Então, sempre vai ser filho. Se você não tem, se você é casada ou casado, a prioridade é o seu cônjuge, porque é o que está dentro da sua vida, é o que você vê todos os dias. Não é que você vai deixar o resto da sua vida de lado. É que se acontecer alguma coisa, você ficar doente, alguma coisa assim, você tem que ver qual é a sua prioridade para você focar naquilo. No dia a dia, a gente tem prioridades. A gente vai fazer uma, vai passar para a segunda, vai passar para a terceira. Eu indico você ter 3 prioridades no início e depois passar para 5, dependendo da quantidade de coisas que você faz. Mas ver por esse lado que eu falei, tá? O que é mais importante na sua vida. A segunda pergunta é: o que é mais importante no seu dia? Depende do dia da semana, se for dia da semana, se for fim de semana, o que é mais importante, o que você tem que fazer mais importante naquele dia. Então, a prioridade da sua vida sempre vai estar junto. Se for os filhos, se for o marido, se for os pais, se forem os pais, vão ser a prioridade da sua vida. Só que você faz coisas durante o dia, você vive, né? Vive a sua vida. Então, qual é a prioridade do seu dia? Se você tiver uma consulta médica no dia, então a prioridade naquele dia vai ser ir nessa consulta. Sempre olhando para a prioridade da sua vida. Se vai atrapalhar, se não vai atrapalhar e como é que você organiza as coisas. Uma terceira pergunta é: se eu ficar de cama, se você ficar doente, o que não posso deixar de fazer? Por exemplo, se eu ficar de cama e tiver todo mundo em casa, eu acho importante a alimentação. E se eu tiver alguma cliente, mesmo estando doente, depende da doença, né? Mas vamos supor que eu fui e marquei alguma coisa com a cliente. Então, a minha prioridade vai ser entrar em contato com a cliente e avisar: olha, hoje eu não vou poder fazer o que a gente negociou ou a gente marcou, mas eu vou marcar tal dia que você já vê mais ou menos como é que você está se sentindo. E você marca assim os dias pra frente e aí você fala com a pessoa. Marca com ela um horário, um dia e confirma direitinho. Você fala que você está doente e que dentro desse prazo que você passou, com certeza você vai estar melhor, mas qualquer coisa você liga. Só para a cliente marcou contigo de você mandar uma arte. Você que já trabalha em casa, assim, eu ensino que você fecha a sua encomenda e depois você já marca as datas de entrega para cliente. A primeira entrega você vai fazer um teste do arquivo, você vai montar do jeito que a cliente quer, é claro, né? Vai receber lá a porcentagem ou o total do valor, vai marcar a data para poder fazer a arte. A arte é a alteração no arquivo que ela encomendou. Vamos supor, se ela encomendou uma caixinha ali atrás, aqui do lado do convite, aqui tem uma caixinha rosa. Se ela encomendou 10 caixinhas convite daquela ali. Então, você vai montar, você vai ver qual o personagem, qual a cor da tampinha, qual vai ser a cor da fita que ela escolheu, a parte de dentro. Você vai montar tudo e vai mandar uma foto digital. Você vai tirar um print da tela do seu computador, do seu celular e vai mandar frente, verso, todas as partes, aproximado, afastado, para ela conferir se está certo. Então, se você, essa é uma das fases, né? Se você passou para ela que você vai entregar a arte na segunda-feira e por acaso no domingo você já está doente, você não conseguiu fazer, você vai falar com ela: olha, eu não consegui fazer porque eu estou doente, não sei o que. Você explica, né, a situação. Ou alguém da sua família ficou doente, mas dentro do prazo aí você coloca mais quarta-feira eu te envio e antecipo os outros prazos. Aqueles outros prazos que a gente negociou não vão ser alterados, porque você marca o dia de enviar a arte e o dia da entrega. Então, vamos supor que você marcou de enviar a arte dia 10. Se ela aprovar no mesmo dia, você entrega em 6 dias úteis, né? Vamos colocar 10 dias corridos. Então, se você enviou a arte, eu não lembro o dia que eu falei, mas foi dia 15, então no dia 25 você vai entregar o produto. Então, você fala com ela: vou demorar 3 dias para te enviar a arte, mas o prazo final da entrega vai ser o mesmo, não vai alterar. Aí você explica a situação para ela e só deixa ela a par, porque quando você recebeu a encomenda,
Você tem que trabalhar para o processo todo de compra da cliente, antes da compra, depois e o pós também, quando você entrega, o pós-venda, né? Seja agradável para a cliente, para ela ter aquele sentimento de como como você tratou ela, como ela se sentiu para ela depois no ano que vem, ou qualquer outra comemoração ou festa, ou data comemorativa mesmo, ou até presentes que ela queira dar, ela lembra de você. Porque hoje em dia o atendimento ao cliente não é bom. A maioria dos lugares não é bom. Eu não sei a cidade de vocês, mas a minha cidade assim não é ruim, mas também a pessoa não se esforça para poder tratar bem. E eu acho para esse tipo de trabalho é muito importante, tá? Então, o que você vai fazer se você estiver de cama? Por exemplo, eu atendo o cliente, eu acho muito importante a alimentação e também a organização da casa. Se eu não conseguir, eu já tenho que explicar para a pessoa que mora comigo que assim, ó, dá uma passada na casa e organiza tudo para não ficar bagunçado. Depois, aqui nos outros hábitos, eu vou explicar como é que você vai manter a sua casa limpa para trabalhar, para não ficar o dia todo ou muitas horas dedicando a isso. E mesmo assim, você organizando e limpando a casa bem rápido, você vai ter a casa mais limpa do que quando você fica limpando demais ou você deixar a casa desorganizada, ou a sua família, ou tem algumas atitudes que fazem a casa parecer mais bagunçada. Aqui eu vou explicar direito como isso não vai acontecer. Então, define isso, o que você faria se tivesse de cama. E se a tarefa que você vai fazer está dentro dos seus objetivos. Então, você tem seu objetivo inicial, quando você começa a trabalhar em casa, é ter uma empresa que seja prática de trabalhar e que quando o seu cliente entra no seu Instagram, ele consiga achar tudo que ele precisa. Então, seu objetivo no início é esse. Numa segunda fase, seu objetivo vai ser conseguir uma quantidade de clientes para conseguir o salário de R$2.000 por mês líquido, né, sem descontos. Ou mais, se você tiver pessoas para te ajudar. Então, você sempre se pergunta, essa tarefa está dentro dos meus objetivos? Se ela não tiver, você vê os seus objetivos e tenta fazer tudo primeiro. A sua rotina, os seus objetivos para fazer tudo primeiro. Depois, sobrando tempo, aí você, se for importante para você, aí depois você faz. Sempre coloca as prioridades antes, porque é isso que é uma prioridade. A quinta pergunta, está na minha agenda com dia e hora marcados? Eu vou ainda fazer um vídeo explicando como é que você organiza o seu dia trabalhando em casa. E você na agenda, eu uso a agenda do Google e você pode ter também a agenda de papel, mas no Google é bom que você pode ver em casa, pode ver no celular, pode ver na rua, né? Você carrega o celular e vê na rua. Quando você vai marcar alguma coisa, você vê dentro ali do que você já marcou se pode ou não pode. Então, eu vou explicar num vídeo mais pra frente como organizar a agenda, mas só para você entender, tudo que está na agenda não é planejamento. A agenda são compromissos. Então, é um compromisso de dia inteiro, por exemplo, eu tenho que marcar um exame tal dia e é o dia inteiro, um horário comercial. Então, você não precisa colocar um horário. Na descrição lá da tarefa, né, do compromisso, você pode colocar, eles atendem só de tal hora até tal hora, só para poder te organizar. Esses compromissos de dia inteiro, você pode fazer, assim que você começa a trabalhar, você já faz para ficar livre. E os compromissos de hora marcada são, por exemplo, você marcou com a sua cliente de entregar uma encomenda às 3 horas da tarde. Ou você vai levar na casa da cliente, ou a cliente vai até na sua casa, 15 horas. E esse horário você tem que seguir. Então, você tem que fazer coisas antes ou depois e deixar esse horário separado só para isso. Então, tudo que está na agenda é prioridade. Ou sendo de dia inteiro, ou sendo de hora marcada. E na agenda não se coloca planejamento, a não ser que você tenha uma agenda, duas agendas separadas para isso. E aí vou explicar isso mais para frente também. Mas se tem dia e hora marcados, é prioridade. E a sexta pergunta e última está na minha agenda como entregas futuras? Então, está na sua agenda. Eu marquei de entregar 100 caixinhas para minha cliente no dia 15.
tá? E hoje é dia 10, então daqui 5 dias eu teria que entregar essas caixinhas. São entregas futuras que você vai colocar na sua agenda, como eu coloco um símbolo assim de um foguinho, que é todo prazo eu coloco um símbolo de um foguinho. Então, quando você for fazer o seu planejamento semanal, sempre você vai ver os compromissos e essas entregas futuras que estão marcadas na agenda, para elas serem prioridade para o seu trabalho. Então, você vai colocar a prioridade da sua vida, depois a prioridade do seu trabalho, e você vai entendendo como funciona a sua vida para ver se tá encaixando do jeito que você quer, se você tá conseguindo o tempo extra que você quer, tá bom? Tá tudo certo aí, né? Tá precisando de alguma coisa, é só colocar nos comentários que é aqui embaixo, tá? Embaixo do vídeo, aqui na parte de baixo do lado esquerdo, tem os comentários. Hábito 2. Definir um horário para trabalhar. Se você quer trabalhar em casa, você tem que levar muito a sério o seu trabalho. Quando você trabalha para alguém, eles definem o horário que você chega, o horário que você come, o horário que você sai, define os dias que você trabalha. Quando você trabalha em casa, você que define o que você vai fazer. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você pode definir o horário que você sente bem, que você rende mais. Você pode, se um dia você for sair à noite, você faz tudo mais cedo. Se um dia você for sair de manhã, você já adianta alguma coisa no dia anterior, ou deixa para fazer, separa um tempo para fazer à tarde. Então você vai ser dona do seu tempo, né? E isso facilita muito para quem gosta desse estilo de vida, isso é muito bom. E você também não tem quando você trabalha fora, você tem que ir até o trabalho e voltar. Então são horas, às vezes, você fazendo isso, que é um tempo que você poderia ganhar com qualidade de vida, com descanso, poderia sair ou poderia trabalhar mais para conseguir mais clientes, né? Porque quando você trabalha para os outros é aquele salário fixo que no momento ainda tem aqueles descontos todos que você já sabe como é que é. E trabalhando em casa você coloca uma meta, você começa devagar e vai aumentando até chegar naquele salário que você quer e depois vai aumentando pela experiência que você vai ganhando. Então, para definir o horário para trabalhar, você tem que fazer 2 perguntas. Uma é quantas horas eu quero trabalhar por dia. Então você vai define isso sem saber ao certo se vai conseguir, só define. 8 horas, 6 horas, 4 horas por dia, ou você pode trabalhar só 2 horas por dia e trabalhar um dia inteiro no sábado. Você vai definir o que você vai fazer. Eu indico sempre no início de um trabalho você colocar o máximo de horas que você conseguir para trabalhar. Porque no início você tem que mostrar, fazer o seu portfólio, tirar fotos, colocar na internet, no Instagram ou outro local que você queira. Mostrar que você está trabalhando com isso e para que as pessoas vejam o seu trabalho, tenham vontade de comprar, lembrem de você e depois virem suas clientes cativas. Sempre que elas precisarem, elas vão entrar em contato com você para comprar. Então, para isso, no início eu acho bom vocês fazerem um intensivão de trabalho. Depois vocês vão ficar nessas horas que vocês colocaram, vocês vão trabalhar 8, 2, 4, depende da quantidade que você pode trabalhar. Então definiu quantas horas você quer trabalhar e agora vamos ver se vai dar certo para poder fazer isso. A pergunta 2, a parte 2 não é uma pergunta, mas assim, você vai ter que anotar quanto tempo que você gasta em outras coisas da sua vida. E aí no final a gente vê direitinho se você vai conseguir trabalhar essas horas que você quer ou se você vai ter que diminuir ou vai poder aumentar. Então você tem que anotar o tempo de tarefas domésticas, tarefas com a família, tarefas pessoais e outro trabalho se você tiver. Eu vou falar aqui sobre cada um para vocês entenderem. Nas tarefas domésticas você tem que calcular quanto tempo você faz a limpeza da casa por dia ou por semana. Quanto tempo você demora para organizar a casa, quanto tempo você demora para preparar a alimentação e quanto tempo você demora fazendo compras no mercado dos produtos ou alguma coisa para sua casa. Então, esse tempo você pode separar por semana ou separar por dia, para ver quanto tempo que você demora para poder fazer cada coisa dessas das tarefas domésticas. Agora, das tarefas com a família, você tem que ver o tempo que você cuida de filhos, cuida de outro parente, que talvez você cuide,
Quanto tempo você demora, se você tem filho, para ajudar nas tarefas, se o filho for muito novo, né? Se já for mais assim, um pouco mais velho, não precisa. Mas se você quer conferir o que ele fez na escola, as notas, então você tem que ver o tempo que você demora fazendo isso. Quanto tempo que você demora para levar o filho na escola, se você tiver ir para buscar né? E se você vai fazer alguma coisa no meio do caminho para aproveitar. E se você tiver filho, também você tem que separar o tempo para brincar com a criança, porque tem muito pai que abandona, né? Então não é bom. Um pouquinho, 1 horinha por dia, eu acho que é bom, ou meia horinha quando tá muito apertado, mas é bom todo dia a criança ver que você tem ela como prioridade. E se você não tiver filho, for casado ou casado, também tem que ter aquele momento de família com o seu cônjuge para ficar descansando, para conversar. Se vocês quiserem sair, se vocês tiverem um dia da semana que vocês saem. Então você tem que colocar isso como prioridade na sua vida e ver o tempo que você gasta. Outra tarefa aqui que você tem que calcular é seus cuidados pessoais. Quanto tempo que você dorme, e aí não diminua a quantidade de sono, tá? Sempre coloca perto de 8 horas, porque não vale a pena você dormir menos para poder fazer as coisas, porque um dia a conta chega, você vai ficar doente, não é bom, tá? Não há necessidade disso, é só você organizar melhor o seu tempo. Exercícios físicos, quanto tempo você demora, com cuidados pessoais, com estudo ou leitura, se você estuda por conta própria, ou faz algum curso, ou faculdade, ou estuda, tá finalizando o ensino médio, vê quanto tempo você gasta, quanto tempo que você descansa, que você gosta de ficar à toa, ou vendo filme, ou fazendo alguma coisa com a família, conversando, quanto tempo de diversão que você precisa ter, e o tempo para hobbies também. Assim, todos essas tarefas não tem que fazer todos os dias, né? Mas você calcula mais ou menos para ver uma média, para ver o tanto que vai sobrar de tempo para você. E para finalizar, você vai ver o tempo, se você trabalha fora, você vai ver o tempo que você gasta com esse trabalho. O tempo de trabalho em si, quantas horas você fica lá dentro, contando o almoço, normalmente são 8 horas, mais 2 horas de almoço são 10 horas, e o tempo de deslocamento para você ir até o trabalho e para você voltar. Então você soma. Se você trabalha fora, você vai ter bem menos tempo, mas tem como também. Para começar, tem como. Para ganhar os 2.000 por mês, tem que ser um trabalho único. Você não tem como fazer os 2 trabalhos para poder receber esse valor. Mas se você quer começar com uma renda extra e depois você vai aumentando, né, o tempo, ou sai do seu trabalho, quando você tiver uma renda ali que cubra o seu salário, você sai do seu trabalho para poder dedicar só a papelaria para festas, então você pode começar assim, mais devagar assim. Calculou tudo, tarefas domésticas, família, cuidados pessoais, e se você tiver esse outro trabalho, esses cálculos que eu falei com você, quanto que sobra para você trabalhar em casa? Você vai pensar assim, nada, porque eu fico o dia inteiro arrumando casa, cuidando de filho, cuidando de outras coisas, e não tem tempo para mais nada, ou estudando, não tem tempo para mais nada. Agora, nos hábitos seguintes, eu vou te explicar como é que você organiza para ter mais tempo para as outras coisas. O hábito 3 é organizar a casa, mais a rotina do dia seguinte na parte da noite. Eu vou explicar primeiro sobre a rotina e depois sobre organizar a casa. A rotina, como é que você organiza a sua rotina um dia antes? A rotina de quem trabalha em casa é a seguinte: são coisas da casa, são compromissos pessoais e do trabalho. Então, primeiro você vai ver a sua agenda do dia seguinte, se você tem que tomar alguma providência para facilitar o seu dia. Depois disso, você vai ver a alimentação. Define assim, o que eu vou comer no outro dia. Se você fizer isso, você não tem que ficar parando o seu trabalho para poder fazer nada, porque se você for fazer café da manhã, depois parar 2 horas para fazer almoço, depois parar 2 horas para fazer a janta, você já fica quase 5 horas só cuidando de comida. E esse tempo você podia diminuir, fazer só num dia para poder adiantar e depois você ter esse tempo para você ou para trabalhar, porque no início tem que ter bastante dedicação. Alimentação, você pode fazer o que para poder facilitar? Você pode definir o que vai comer no outro dia, você pode já fazer e deixar para você esquentar, ou você já pode escolher um dia da semana para você fazer as coisas mais demoradas, como carne, feijão, até o arroz, que é fácil, mas se você todo dia for fazer, demora muito
para poder finalizar ali o almoço, a janta ou o que você for fazer. Então, separa um dia da semana para fazer a marmita, faz as carnes. Eu gosto de guardar marmitas separadas, então eu pego as carnes e ponho em potinhos separados. Quando eu vou fazer, eu pego só aquela que eu quero descongelar, eu ponho para descongelar dentro de um pote de um dia para o outro, e no outro dia eu esquento na panela ou no micro-ondas, do jeito que você preferir. Então você facilita para poder fazer o feijão. Você faz 1 quilo de feijão e separa em potes, depois você só refoga. Arroz, você faz uma panela grande de arroz e não deixa chegar no ponto, deixa um pouquinho antes, assim, bem pouco antes de ficar pronto. Põe potinhos na porção de cada refeição que você faz com a sua família, e no dia você põe na panela e põe só um pouquinho de água e fogo baixo e tampa fechada para poder subir o vapor e acabar o cozimento, e fica parecendo que você fez naquele dia. Legumes, verduras, frutas, você desinfeta tudo num dia só. O que puder congelar, você congela, e o que não puder, você guarda num potinho fechado para ir usando. Então, facilita demais. Pensa nisso. Não vale a pena ter essa vida de ficar arrumando casa o dia inteiro e não fazer nada da sua vida. Você não alcança objetivo nenhum desse jeito. Quando a gente muda de cidade ou muda de casa, é claro que no início o tempo para poder organizar tudo é maior. Mas se você já está na sua casa, já instalada, não vai sair, você tem que organizar para poder gastar menos tempo limpando, menos tempo organizando e mais tempo para você, para seus objetivos. Você tem que facilitar outras coisas na rotina, como as saídas de casa. Então, se você vai sair, você já vê vai ver a roupa que você vai usar, pelo clima da sua cidade, já deixa mais ou menos separado. Separa lanche, se você for sair e demorar muito. Se você for no médico, separa os exames no dia antes. Então, sempre faz isso. Isso vai te ajudar a fazer as coisas mais rápido, a sobrar tempo e ainda a não ficar estressada quando você tem que fazer as coisas correndo para poder sair, né, em cima da hora. Faz isso então. Depois vocês voltem o vídeo, né, quando eu colocar o gravado. Anotem cada hábito e anotem essas partes também para vocês aplicarem. Todas as noites vocês confiram essa anotação e ver o que conseguiu ou não. E vai anotando o que deu certo e o que não deu certo, para poder sobrar mais tempo, tá? Vale a pena. E outra coisa é planejar o dia seguinte, seguindo o planejamento semanal. Eu ensino as minhas alunas a fazerem o planejamento semanal para a vida e para o trabalho também. Você no fim de semana, você pega tudo o que não deu para fazer e o que você tem que entregar, vê os compromissos, vê o que você quer fazer na semana, e você já faz aquele planejamento de tópicos. Então, você coloca assim: eu quero fazer o portfólio de convite de aniversário, tá? Ou menino ou menina, ou dos dois. Então, o portfólio inicial. O portfólio inicial são, para começar, né, o teste é 1 produto de cada, e o portfólio inicial são 5 produtos de menina e 5 de menino. Eu digo o kit menino e o kit menina, né? Que são alguns produtos que eu ensino a fazer para começar já a vender. Então, você tem como objetivo terminar o portfólio, você vai colocar só isso. E dentro dessa tarefa, depois, no dia a dia, no dia antes, você vai falar, tá, o que eu posso fazer do portfólio hoje? Você vê a sua agenda, vê as suas tarefas, você sabe que vai ter 4 horas de trabalho, e você coloca o que posso fazer do portfólio amanhã. Aí você fala, fazer o arquivo menina. Aí você já coloca os temas que você escolheu de menino, os temas que você escolheu de menina. Vai colocando, deixa tudo organizado num dia antes. Pega todo dia à noite, você, um pouco antes de fazer essas tarefas de facilitar o dia seguinte, você pega o seu planejamento semanal, pega a sua agenda e vê o que dá para fazer no dia seguinte, dependendo do tempo que você tem. Então essa foi a parte de rotina. E agora eu vou explicar como organizar a casa à noite para não ficar muito tempo cuidando de casa, cuidando de coisas que você gosta de ter uma casa limpa, você gosta de ter uma comida gostosa, mas você não se sente bem ficando 8 horas por dia fazendo isso e não sobrando mais tempo para nada. Então tenta facilitar a vida. Eu vi um vídeo de uma moça, ela chama Aline Olifre. Então eu vou indicar esse vídeo dela para vocês verem depois, que é bem gostoso de ver. E ela mostra umas fotos de uns produtos, eu acho que vocês vão gostar. Eu peguei alguns hábitos que ela colocou e coloquei mais alguns que eu acho que são importantes para quem trabalha em casa. O nome do vídeo dela é 10 hábitos que facilitam manter a casa organizada, de Aline Olifre. Eu coloco depois o nome na descrição. Então, hábito
Deixar a pia sempre vazia. Sempre que você for fazer alguma coisa, você já deixa lavado, assim, um prato e um garfo, você já lava na hora e não fica para depois. E ensina isso para sua família também, não custa nada, você não tem que fazer tudo. Se tem mais pessoas na sua casa, as pessoas também têm que fazer a parte delas. Não é ajudar, é fazer igual. São 2 pessoas, então a divisão é para 2. São 3 pessoas, dependendo da idade, né? Se for alguém adolescente perto de ser adulto, é dividido por 3. Então, você faz sempre assim. 2, arrumar a cama logo que acorda. Ela indica fazer isso, mas eu indico depois, assim, você vai fazer sua higiene primeiro, acorda, vai no banheiro, depois vai tomar um café. Quando você voltar pro quarto para poder se arrumar, você arruma a cama. Porque não é saudável você pegar o lençol quente, as cobertas quentes e você dobrar. Porque se você deixar quente, assim, dobrar, fazer a cama, dobrar as cobertas quando que elas estiverem quentes, os ácaros fazem a festa. E quem tem alergia sofre demais com isso. Mesmo quem não tem alergia. Só pra você entender que o ácaro tá ali comendo tudo, comendo as pelinhas, o resto de pele, né, de você, da sua família, e não é bom. Então faz assim, ó, eu faço assim, eu acordo, pego o edredom que eu tô dormindo, viro ao contrário, coloco no local ali que tá mais frio para poder esfriar. E faço tudo que eu falei que a gente tem que fazer de manhã. Depois do café eu vou para trocar de roupa e já arrumo a cama, deixo tudo arrumado e continuo o meu dia. E essa parte ajuda bastante. Tem gente que fala assim, pra que eu vou arrumar a cama se de noite eu vou ter que desarrumar de novo para poder dormir? Só que a gente, quando a gente faz alguma coisa pela gente, quanto mais energia boa a gente tiver, mais a gente vai desenvolver no que a gente estiver fazendo, mais feliz a gente vai passar o dia. Você imagina passar toda hora no seu quarto, quando você for no banheiro, ou passar no seu quarto por alguma coisa, você vê aquela bagunça. Não é bom, sabe? É um sentimento, a sua vida vai ser isso. Todo dia aquele sentimento de bagunça. É simples, você demora 1 minuto, 2 minutos para arrumar a cama e ajuda demais o seu dia para você ser feliz e para você render. 3, guardar as roupas que você não vai usar. Tem gente que vai se preparar pro dia, separa um monte de roupa, uma ficou boa, outra não ficou e deixa em cima da cama. Faz assim, separa, veste e já coloca no lugar. O que for no cabide, põe no cabide. O que for para dobrar, já coloca na gaveta. E o que tiver sujo, você já pega para levar pro cestinho de roupa suja para lavar quando você for lavar. Tenta facilitar essa parte. Não demora. E assim, evita de fazer muita bagunça também, para você não gastar muito tempo com isso, né? 4, ter produtos que facilitam a sua rotina. Eu separei 3 produtos, depois vocês vão lá no vídeo dela e dar uma olhada no que ela separou, mas eu gosto de 3 produtos, que são mops, eu coloquei assim, mops, que são vários, que eu vou explicar por quê, e o aspirador vertical e os paninhos de microfibra. Isso aqui, esses 3 eu uso para facilitar o dia a dia, quando eu não faço faxina. Para fazer faxina também ajudam, mas quando eu não faço faxina ajudam demais. Os mops, eu tenho 3 mops. O giratório, que é aquele que é um esfregão que você passa, assim, é um produto mais que deixa mais molhado o chão, então você tem como limpar mais com ele. Eu não uso um balde só, eu uso um balde para poder tirar a sujeira e um outro balde com água limpa. Então eu vou, passo nesse balde, né, que tem aquela cestinha giratória, limpo bem sequinho. Aí tem um balde do lado com um desinfetante, eu passo esse esfregão e depois eu deixo no ponto, né, eu tiro o excesso de água lá também na cestinha para poder continuar passando. E aí eu passo assim nos cômodos, eu vejo que a água do balde já tá meio suja, eu jogo fora e coloco as 2 águas novas de novo e continuo até acabar de limpar a casa. Essa limpeza de mop giratório eu uso mais para fazer faxina. No dia a dia eu uso o mop spray, que é tipo uma vassourinha, embaixo ela tem um paninho assim mais grosso, desse tamanho mais ou menos, que você passa, você espirra uma água com desinfetante e vai passando na casa. Tem gente que nem passa o aspirador, já passa aquilo, se a casa não for suja, muito suja, passa aquilo e vai juntando os cabelos, a poeira, e essa microfibra, que é assim, é um paninho que você pode comprar vários, né? Vem um com o mop spray e você pode comprar os paninhos, acho que custa 10, 20 reais cada paninho, para você ter um estoque, para não ter que passar um pano só na casa, né? Você passa
em 3 cômodos ou 2, troca, passa outro, passa outro. E depois você junta esses paninhos. Eu não lavo no mesmo dia, eu deixo assim estendidos num balde para poder secar. E depois que seca eu ponho dentro de um balde com tampa para poder lavar tudo uma vez por semana. Eu comprei vários paninhos para isso, para não ter que ficar lavando toda hora. Assim que os paninhos vão acabar, eu já lavo. E eu não ponho tudo na máquina de lavar não. Eu deixo para um dia só. E aí eu vou no dia, todo dia quando você termina, você pega uma escovinha compridinha assim, que chama escovinha de canto, para limpeza de cantos. Porque para você não passar a mão na sujeira. Então eu tenho aquela escovinha, ou o mop giratório, ou um outro, o giratório não, o spray, ou um outro que eu vou falar, acabo de limpar a casa e depois tiro para sair os cabelinhos, né? O cabelo que cai no chão, tira e você com uma luva retira assim e joga no lixo. E põe ali para secar e depois quando secar você guarda no balde para o dia de lavar. No dia de lavar eu pego tudo que tem ali que eu juntei, paninho, mop de pó, mop de spray e já tá tudo sem o cabelo, sem poeira, tá só sujeira mesmo, né, que entrou. E aí eu passo numa água, deixo um pouquinho com uns pininhos de água sanitária para desinfetar e depois aí eu ponho na máquina para bater, para poder desencardir, né, assim, ficar com a cor certinha dele, ele acabar de limpar e põe para secar. Então eu faço isso uma vez por semana. O outro mop, que é o mop de pó, porque eu passo o aspirador vertical sempre que eu posso, porque é uma coisa que eu não sabia que era tão bom e depois que eu comprei, facilita demais a vida. A vassoura, ela sobe muita poeira e demora muito para passar. E toda hora você tem que ficar limpando a vassoura. E não fica uma limpeza muito boa. Mesmo você se esforçando, sempre fica assim um pó, não fica muito bom. Esse aspirador, eu comprei ele há um tempo e ele é muito barato, é R$100 e poucos. Ele não precisa de ficar comprando um refil do filtro, porque o filtro dele é de um TNT grosso e é lavável. Então sempre que chega um ponto que é para lavar, eu vou e lavo aquele refil e facilita demais a vida. Então eu passo, e assim, 10 minutinhos que passa na casa, 10 minutinhos, 15 minutinhos. No dia da faxina é que eu dou aquela caprichada, arrasto os móveis, aí eu demoro meia hora, mas no dia a dia 10, 15 minutos. Nem precisa de ser todo dia, né? Mas se você quiser, dependendo se você tem bichinho em casa, ajuda demais para você poder limpar a casa. E esse mop giratório de pó é a mesma microfibra, só que você não molha, você passa seco. Então, por exemplo, se você não quer passar o aspirador, você quer passar só o mop spray, passa ele molhado recolhendo os cabelos. Só que depois você quer garantir que não ficou nenhum cabelo, você pega esse mop de pó e você só passa rapidinho assim, que se tiver um cabelo, gruda nele. E você limpa com a escovinha também e põe lá dentro daquele balde com tampa para lavar no dia que for lavar. E os paninhos de microfibra eu uso para limpar poeira. Então eu passo o pano seco e aí ele fica sujinho, vou virando o pano até tirar toda a poeira, sempre com a parte mais limpa. E também eu uso para poder manter o banheiro. O banheiro a gente lava, né, com água sanitária, quem lava com água sanitária joga água, só que depois não precisa de você ficar lavando todo dia. Se você tiver muitas pessoas em casa, é bom todo dia você passar um desinfetante no vaso e jogar uma água, retirar com o rodo e secar. Mas se a sua casa tem pouca gente, principalmente se você mora sozinha ou se só tem mulher na sua casa, que mulher não suja tanto assim, né, o banheiro, você pode fazer isso que eu vou te falar agora. Você vai jogar um desinfetante dentro do vaso, passar aquela vassourinha, né, para poder limpar aquelas beiradinhas e vai limpar o lavatório e o vaso com um paninho embebido em desinfetante. Você pode usar ali pro lavatório, depois passar em cima do vaso e depois você pode usar um para um lugar e o outro para outro, sempre deixando a parte de baixo. O assento você pode passar separado, né, para ficar bem limpinho, e deixa por último aquela parte de baixo do assento e mais a parte do vaso mesmo. Se você fizer isso todo dia, um pouquinho, e é rápido, você não pode demorar, não pode ficar fazendo um monte de coisa. Você vai passar o mop no banheiro, tirar os cabelos, tirar a poeira, fazer essa limpeza de microfibra, são 5 minutos que você cuida do banheiro, e o seu banheiro vai ficar limpo todos os dias, cheiroso todos os dias, é menos uma preocupação na sua vida. Chegou no dia da faxina, jogar água e desinfetar, deixar desinfetando. E assim vai facilitar a sua vida, você vai ver. Um hábito 5 que a Aline passa é lavar a louça e limpar o fogão após terminar de cozinhar e comer. Então ela diz assim, você faz tudo que tem que fazer e depois limpa o fogão
e já lava tudo, deixa tudo lavado. E se você for fazer marmita, você nem tem que ficar lavando o fogão tanto assim. Você faz o dia que você fizer os alimentos, né, que refogar. Você faz, limpa o fogão e ele dura assim, uns 3 dias sem limpar, se você não refogar nada, não fazer nada que frita. Se você só esquentar, não vai sujar o fogão. Então é mais um tempo que você facilita, que você abre na sua vida. É mais uma coisa que facilita para você ter mais tempo para você. Outra coisa é organizar o seu local de trabalho após terminar o seu dia. Então, quem trabalha com papelaria, evita, gente. Eu já vi muitas meninas na internet que elas vão jogando os papéis pro chão. Só que, sabe, o ambiente não fica bonito. Não é exagero, não precisa jogar pro chão. Você pode ter uma bacinha, um dia desses eu mostro pra vocês. É uma bacinha que a gente compra de plástico. Pode ser que as pessoas usam para guardar alguma coisa. Você acha uma mais baratinha, compra maiorzinha e compra. E põe do lado. Toda vez que você precisar, você vai cortando as caixinhas. Vamos supor que você tem 100 caixinhas. Então, aquela parte em volta da caixinha toda você vai ter que cortar. Você vai ter que furar os furinhos das fitas e vai dar papel. Só que você deixando esse potinho, né, ou alguma coisa para poder recolher a sujeira, você faz uns, você vê que está atrapalhando, já põe ele dentro. E vai fazendo assim sempre. Não vai cair nada no chão e a sua mesa sempre vai ficar fácil de poder trabalhar. E no fim do dia, você vai guardar as suas ferramentas. Por exemplo, eu coloco as minhas ferramentas de uso, que eu uso mais. As canetas eu ponho nos potinhos assim e deixo esses potinhos mais largos para caber mais coisa. Outro que eu uso, deixa eu ver se eles estão aqui. É a mesma coisa assim, eu separo um potinho e deixo estilete, dobradeira plástica, tudo que eu preciso eu ponho aqui. Então eu tenho mais um potinho desse, que a gente compra nas lojinhas de 99 ou na Shopee. E aí você vai trabalhar, você precisa de uma caneta sem tinta, um estilete, uma tesoura para papel, uma tesoura para poder cortar fita, e você coloca nesses potinhos e deixa ali do lado. Sempre que você for precisar, você guarda. No fim do dia, se você não deixar ali na mesa, porque você tem pouco espaço, ou você trabalha na mesa da cozinha, você pega aquilo e já põe nos lugares destinados a isso. As ferramentas de uso geral, você pode pôr numa caixinha e guardar no armário. E vai fazendo assim para poder manter a sua mesa limpa. No fim do dia, aproveita, passa ali um paninho com álcool, porque como você trabalha com tinta, é bom, a minha mesa, por exemplo, é branca, todo dia eu passo um paninho, que eu compro aqueles paninhos, eu acho que chama Scott Duramax. É um rolo de paninho que parece um papelzinho, mas é um pano. Eu uso aquele paninho ali, eu vou todo dia passando até ele ficar, assim, eu uso de um lado, depois eu uso do outro, e vou usando até ele ficar todo gasto, né, todo usado. Aí depois ou eu lavo, se tiver muito sujo eu jogo fora, mas na maioria das vezes eu deixo de molho um pouquinho com sabão e lavo e vou usando até ele desgastar. Quando ele não aguenta mais, ele começa a soltar um pozinho e acabou, né? Não usa mais. Mas eu uso assim, um paninho durante 15 dias, durante um mês, porque eu vou lavando ele. E você pode ter dois, enquanto um tá lavando, você deixa o outro no seu ambiente de trabalho para poder limpar. Se for um lugar separado, se for trabalhar na cozinha, todo dia você tem que passar um outro pano especial para poder deixar a mesa toda limpinha para você trabalhar. Porque o seu trabalho tem que ser bem limpo. Papelaria para festas tem que ser uma coisa bem limpa. Com o tempo você vai acostumar. Você vai ver, você vai fazer só isso. Você não vai colocar xícara de café, você não vai colocar comida perto. Tudo vai ser separado. E aí depois você organiza tudo no lugar e continua a sua vida a usar aquele ambiente do jeito que você já usa. Outra coisa que ela pede é pegue e guarde as coisas no mesmo lugar. Tudo tem que ter a sua casinha. Papéis, você trabalha, comprou alguns papéis. Você tem que ter o local que você guarda aqueles papéis. Se você pegou um pacotinho e usou a metade, depois você vai pegar aquele pacotinho e vai colocar no lugar onde você guarda. Tudo na sua vida, no seu trabalho é assim, na sua vida é assim. Não tenha muitas coisas. De vez em quando, se você tiver um tempo, você dá uma olhada, dá uma separada em coisas que você pode doar e em coisas que você pode vender e outras coisas que tem que jogar no lixo. E não compre outras coisas para pôr no lugar, não. Espera um tempo para ver se precisa. E aí, se precisar, você compra. Se não,
você deixa aquele espaço ali mais tranquilo para você limpar. Quanto menos coisas, é mais fácil de você saber o que tem e de limpar também e gastar menos tempo limpando. Ela disse para tirar o sapato para entrar em casa. Ela diz que ela anda descalço na casa e ela gosta de sempre tirar o sapato. Mas a gente tem que entender que muita gente tem muito, assim, por exemplo, quem tem criança, né? Você ficar muito exigente com criança, com coleguinha, com o marido, com parentes, é chato, sabe? E você pode, com essa limpeza que eu te falei ali com o mop, você vai fazer isso todo dia, ou de noite, né, para adiantar. Você pode fazer isso, ou fazer o que você quiser também. Tem dia que você faz, tem dia que você não faz, dependendo do que há necessidade na sua casa. E você não ficar muito exigente com isso, é claro. Se você chegar um dia de chuva, tiver o sapato todo cheio de barro, você pede para todo mundo tirar. Mas no dia a dia, você decide. Você quer tirar, se for tranquilo, se você não for atrapalhar a sua vida, ou você coloca um tapetinho lá e ensina a sua família só a limpar. E aí ninguém vai andar descalço, né? Você vai manter a sua casa limpa com os mops ou aspirador, com o que você quiser. Se você não tem ainda esses equipamentos, não precisa comprar. Com o tempo você vai tendo lucro na sua empresa e aí você vai comprando essas coisinhas se você achar necessário. Se você tiver um paninho aí também, você enrola esse paninho e vai passando do mesmo jeito que passa o mop, você passa um paninho todo dia e tira os cabelos, tira a sujeira, né? E se você não tiver aspirador, passa a vassourinha antes. Tenta fazer assim, ó, de você não ficar fazendo mais de 30 minutos por dia as coisas de casa. Tenta organizar para não fazer mais de 30 minutos, tô falando a parte da manhã. Amanhã você tem que fazer assim, o menos possível de coisas para poder fazer o seu dia render. Outra coisa é dar uma geral na casa 15 minutos por dia. Eu faço assim, eu dou geral é assim, ó, eu passo pela sala. Às vezes são coisas que parecem bobas, mas que deixam assim uma aparência mais organizada na casa. Por exemplo, eu passo na sala e vejo se as almofadas estão jogadas ou estão no cantinho. É uma coisa boba, meu marido, eu falo com ele, ó, então o seu trabalho vai ser todo dia que sair do sofá organizar as almofadas. Ele faz isso? Não. Ele fala, mas tá tudo organizado. Não tá, gente. Você olha assim, a almofada tá uma para um lado, outra para o outro. Não custa nada. Você vai usar, você vai bagunçar tudo. Mas quando você sair dali para fazer outra coisa, pega a almofada e põe no lugar. Só isso. Já vai dar um astral mais gostoso na sua casa. Roupas também é a mesma coisa. Você passa para organizar, ver o que é para lavar, o que é para guardar. Utensílio de cozinha, frutas, verduras, o que tivessem para guardar, né? Você chega nas compras, você vai guardar, guarda tudo no lugar. 15 minutos de manhã você passa, mas para adiantar amanhã, você já vai ter que fazer isso na noite anterior. Você vai cuidar, passar uma geral na casa também, um olho rapidinho, sem exagerar. Organiza tudo no lugar, ensina a sua família a fazer o mesmo, sem noia, sem estresse, não briga com ninguém. Tem gente que tem mais dificuldade para aprender? Tem, né? Então, o que você faz? Vai desistir? Não. E você vai fazer tudo? Não faz tudo. Porque você vai mostrar com o seu exemplo primeiro e sempre lembrando, olha, vamos cada um fazer uma tarefa, se você separar, você só no fim da noite confere e fala, ó, tá faltando a sua, e cada um faz o seu, rapidinho você organiza e deixa as coisas no lugar. Na manhã seguinte, você vai levantar, vai fazer café. Então, antes de começar a trabalhar, você passa em cada cômodo e olha. E se você for fazer aquela limpezinha rápida, faz de manhã ou faz na hora do almoço ou à noite, você decide. Depende da sua rotina. Limpe sempre que sujar. Caiu alguma coisa, já passa um paninho, limpa na hora. Manter a lista do supermercado atualizada. Então, você tem que fazer a sua alimentação. Sempre você tem que ter uma lista semanal e olhar o que está faltando. E você vê, tá faltando café, tá faltando a fruta tal, você anota. E o dia que você for sair, eu acho bom assim, separar um dia ou dois, no máximo 3, para você fazer essas compras. E sempre aproveitar que você está na rua para fazer também. Se for muito pesado, você tem que comprar só o que dá para carregar, né? Se você não tiver de carro. Agora, se você tiver alguém para poder levar para você também, passa a tarefa para a pessoa. Então, eu não gosto de ficar saindo para fazer compra de mercado. Já fiz muito, eu escolhia tudo. Agora, meu marido ele veio do trabalho,
eu já passo a lista para ele no WhatsApp, ó. Comprei isso, aí eu faço uma lista. Eu não faço aquela compra grande de mês. Eu compro uma vez por mês o bruto, que é carne, material de limpeza, e depois, se for aparecendo alguma coisa que for faltando, aí uma vez por semana eu passo uma listinha para ele comprar. Então mantenha essa lista atualizada para não ficar pensando muito nisso também e não faltar as coisas na sua casa. Eu não sei se vocês conhecem, no Google tem uma ferramenta que chama Google Keep, que é um bloquinho de notas que você anota, coloca ali uma lista, você pode colocar a lista do mês ali e colocar umas caixinhas de seleção. Você compartilha esse link com quem for comprar, ou você leva, né, para o mercado, se for você, e aí você vai dando cheque, você vai no supermercado e fala, café, aí você clica. Porque o meu marido, às vezes eu falo para ele comprar 10 coisas, e sempre vem faltando uma, duas, porque ele fala, eu achei que eu tinha comprado e eu esqueci. Então com esse cheque, acontece, né? Com esse cheque, você vai pegando e vai colocando, vai pegando e vai colocando. No final, você não esquece de nada. É uma dica, tá? Eu acho bom. Ou você leva uma folha mesmo e vai riscando com a caneta. E a última coisa é não acumular coisas. Isso aí é dica minha, porque papel eu tenho muito, materiais também de papelaria eu tenho muito, mas durante os anos eu fui diminuindo as minhas coisas. Eu tinha muita roupa e não usava nem metade. Então, de tempos em tempos eu dou uma parada, olho, vejo também do meu marido, deixo para ele escolher, né? Porque eu dou aquele empurrãozinho para a pessoa que não quer fazer. E aí ele escolhe o que ele quer, o que ele não quer. Eu pego e ou vendo, normalmente eu dou. E tem coisa que não tem salvação, né? Tá furado, tá suja, tá velha, tá suja assim, tá encardida, tá velha, eu jogo fora. E coisas de cozinha, como eu tinha coisas de cozinha, pratos, eu tinha 30 pratos, nunca vieram mais 6 pessoas na minha casa. Então pra que 30 pratos? Deixa uns 12. Se você mora sozinha, deixa 6, não precisa de mais. E você evita de ficar comprando mais coisas. Eu gosto muito de caixa organizadora. Eu não tenho nenhuma aqui, mas um dia eu pego para vocês verem. Eu gosto de caixa organizadora, para tudo. Só que você não deve comprar uma caixa sem saber que tem um espaço para ela. E para quê? O que você vai colocar dentro dela? Então segura à vontade, desapega de tudo que você conseguir, distrai a sua casa e depois você vai ver os espaços vazios. Se você precisa mesmo de comprar alguma coisa ou se você vai deixar aquele espaço ali, você pode colocar uma decoração. Eu não gosto muito de decoração porque eu já trabalho com muita coisa. Aqui no meu escritório tem tanta coisa, mas tanta coisa, porque eu sempre coloco caixinhas, convites. Mas na minha casa eu não ponho nada enfeitando, porque eu acho mais fácil de limpar quando só tem assim o eletrodoméstico, alguma coisinha, uma coisa ou outra, e para poder levantar para passar o pano, né, a microfibra. Mas vocês vão dar uma olhada na casa, separa um dia e desapega das coisas que você não precisa. Se tem mais de 2 anos que você não usa, você não precisa. Eu vou precisar um dia. Não vai. Se você for puxar pela memória, às vezes tem 5 anos que está guardado um negócio que você nunca usou. Faz um dinheirinho, de repente você tem aí um som que você não usa mais, faz um dinheirinho com ele, vende, enquanto ele não fica ultrapassado. Roupas, mesma coisa. Coisas de cozinha. Se você tiver coisas mais chiques, assim, dá para você vender no Facebook, no Marketplace ou na OLX. Se for coisas mais usadas, você pode doar. Tem muita gente que precisa, que não tem básico, você pode doar. Então, não acumule coisas. Quanto menos coisas você tiver para organizar, mais tempo você vai ter para sua vida. Pensa sempre assim. Então, esse foi o hábito 3, para você organizar a sua rotina e organizar a casa à noite. O hábito 4 é se arrumar para o trabalho. Você vai trabalhar em casa? Vai. Mas precisa ficar de pijama? Não precisa. Igual o negócio de arrumar a cama. Você pode usar a roupa que você quiser se você não vai atender ninguém. Mas imagina, você todo dia vai ser essa vida que você vai ter. Chega um dia que você não aguenta mais. Fala, nossa, que vida é essa? Né? Às vezes chega alguém, baixa a campainha, você fala assim para outra pessoa, vai lá e atende para mim que eu tô com um pijama. Então você pensa sempre o seguinte, para trabalhar em casa, você tem que estar com a roupa que você pode atender o carteiro. Se o carteiro chegar, você tem que estar com a roupa para atender. Não precisa de ser roupa chique, não precisa de ser nada demais. Você pode usar uma roupa confortável e até uma roupa de ginástica, que não seja pelada, para trabalhar, para atender as pessoas. Você coloca uma roupinha que assim, uma camisetinha, não tem problema, pode usar alcinha.
O short, não põe short curto, põe mais uma bermudinha, porque você pode atender, podem chegar pessoas para você atender, ou você pode ter que ir no local, né, onde marcaram com você. Você usa uma roupa que dá para você ir lá, tá? Pode ser uma roupa, uma calça legging, pode ser uma roupa, uma camisa de malha, só que assim, uma roupa mais novinha, não usar roupa velha, de usar em casa, que dizem, né, de fazer faxina, não faz isso. Usa uma roupinha que você pode sair, pode ir no mercado com a roupa, ou pode ir no centro com a roupa, que não é uma roupa, não é terninho, não é roupa social, mas é uma roupa que você vai se sentir confortável e é uma roupa de trabalho que você vai ter. Por você trabalhar em casa, você tem esse benefício de trabalhar com qualquer roupa que você quiser, de ter mais conforto do que quem trabalha fora e tem que usar um uniforme, ou um sapato apertado, ou andar muito tempo. Então, para quem trabalha em casa tem esse benefício. Só que se você, todo dia de manhã, fazer essas tarefas iniciais de organização da casa e já vestir sua roupa de trabalho, você vai ver que você vai se sentir muito melhor e você vai ter mais satisfação na sua vida por uma coisa que você às vezes não dá valor. Você vai ver e a sua vida vai render. Você vai ter mais satisfação todos os dias, porque ser feliz é isso, não é ter uma coisa muito grande. É todo dia você viver bem e sentir assim com o coração feliz, tranquilo. Quando alguma coisa ruim acontecer, você resolve e volta para o seu estado de tranquilidade. Isso de arrumar a casa rápido, mas ter a casa arrumadinha, ter o seu escritório organizado ou o local que você arrumou para trabalhar, um cantinho da sua sala, um cantinho do quarto, ou mesmo a cozinha para trabalhar, ter tudo nos lugares, sem exagero, sem arrumar briga com ninguém da casa, mantendo aquilo no início. Algumas pessoas bagunceiras da família não vão gostar, depois vão acostumando e vão vendo que vai ajudar todo mundo. Você vai ficar mais calma e todo mundo vai aproveitar isso também, tá bom? Agora, o hábito 5 é fazer o planejamento semanal, aquilo que eu falei lá de prioridades. Então, o planejamento semanal, você vai fazer uma revisão da semana anterior e dos compromissos dessa semana. Vai ver o que ficou sem fazer e o que você vai fazer. Você vai anotar quais providências você tem que tomar para que essas tarefas ou compromissos sejam cumpridos, ou você tem que... Isso aí é sem planejamento, tá? É o que já aconteceu, né? Ou o compromisso, ou o que ficou sem fazer, isso aí você tem que fazer. Se tiver dentro da sua prioridade, e se você vê que alguma coisa que ficou sem ser agenda, né? Alguma tarefa que ficou que você não conseguiu, você se pergunta: é melhor eu fazer essa tarefa mesmo? Sou eu que tenho que fazer? É necessário fazer? Está dentro dos meus objetivos? Trabalho? É meu trabalho? É para uma cliente? Se não for, às vezes a gente fica querendo fazer coisas que não fazem muito sentido. Ou você pode delegar, que é passar para alguém fazer, ou você às vezes até exclui da sua agenda lá. Você fala: não preciso mais fazer isso, e exclui. E outra coisa assim que você viu os seus compromissos da semana seguinte e o que você não fez, você vai fazer uma lista, vai pegar os seus objetivos. Por exemplo, de novo, trabalho. Seu objetivo é ter um portfólio básico naquela semana. Então, você vai colocar os compromissos todos, sem marcar dia, tá? Você vai colocar: a semana passada eu não comprei um produto que eu tenho que comprar, um papel que eu tenho que comprar. Então, comprar o papel, e você coloca um asterisco no que é mais urgente. Faz aquelas coisas urgentes e com o tempo você não vai ter mais urgências, você vai fazer o que você planejou. E tirando os compromissos, né, que você tem que fazer naquele horário ou naquele dia, os planejamentos você vai fazendo sempre antecipado para ficar sempre com o coração tranquilo e aproveitar mais o seu trabalho e ter tempo para estudar também, para poder aprender a fazer mais coisas. Então você vai fazer essa lista, compromissos, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Tarefas, você separa os compromissos de tarefas, escreve as tarefas que você não fez, se for para fazer, e o que você quer fazer na semana. E também outra coisa, você quer fazer uma limpeza no seu guarda-roupa. Então você coloca lá, mas você sabe, você não vai fazer isso durante a semana ou durante o dia. Você pode fazer isso à noite ou fazer no fim de semana, depois da faxina, quando você tiver um tempo, você faz isso. Mas é um objetivo, é uma coisa que você está precisando fazer. Normalmente, a primeira limpeza, a primeira organização é urgente porque está tudo bagunçado. Depois, com o tempo, você pode ir passando para frente, se não estiver necessitando de uma
de muita arrumação, você pode olhar e falar assim, de vez em quando, todo dia eu dou uma arrumadinha. Tudo que é organizado fica mais prático de manter, tá? Então, esse hábito 5 foi fazer o planejamento semanal. E é uma coisa que eu esqueci de falar, você faz essa lista. E depois você pode planejar assim, na frente de cada coisa, você pode destrinchar, né? Você vai colocar, fazer o portfólio. O que é fazer o portfólio? Portfólio, para quem não sabe, é um mostruário que você tem que fazer para mostrar para os clientes saberem que você está vendendo. Então, você tem vários passos, né? Você vai pegar o arquivo, se você for minha aluna, você vai pegar o arquivo lá dentro do clube, vai definir quais são os temas e cores que você vai fazer, Mickey, ursinho, animais da fazenda, unicórnio, você vai definir para menino e para menina, que é o planejamento, né? A fase de planejamento, vai ver se você tem todos os materiais e vai fazer a arte, que é alterar os dados, vai fazer a impressão e vai fazer os cortes e as dobras e a confecção, o fechamento da caixinha. Depois você vai arrumar um lugarzinho bem iluminado e tirar as fotos. Depois de tirar as fotos, o próximo passo é colocar nas redes sociais com descrição e valor. Então antes você tem que calcular quanto que você gastou, quanto você quer lucrar. Eu já expliquei direitinho nos vídeos anteriores. Você faz aquela precificação e coloca no Instagram. Então são vários passos, tá vendo? Tem primeiro ver o material, depois fazer a arte, depois fazer o planejamento, depois a arte. Então tem várias coisas que você tem que fazer. Na sua lista semanal vai estar lá só, terminar o portfólio básico, menino e menina, que são 5 kits para cada. E você vai definir, segunda-feira, quais são meus compromissos, quanto tempo de trabalho eu vou ter, o que dá para fazer dentro desse tempo. E você dá uma separada mais ou menos ali. Tenta fazer tudo antes de quinta-feira para você sentir aquela coisa assim boa de finalização de tarefa. Tenta. Mas é claro que você tem sexta-feira ou sábado, dependendo se você for trabalhar também no sábado, para terminar. Vai fazendo isso, sempre tentando antecipar, sem estresse, sem correria. Sempre aproveitando o seu dia e aproveitando também para aprender. Sempre deixa um tempo, 1 hora por dia, ou no mínimo meia hora. Mas é bom todo dia você, se você é minha aluna, você entrar e fazer uma aula para poder ir colocando em prática. E se você já trabalha com isso, também é bom você estudar para poder melhorar os seus produtos. Esse foi o hábito 5. O hábito 6 é ter uma checklist para o trabalho. O que é checklist? É um passo a passo que você pode ter definido para tudo. Quando você vai arrumar uma mala para poder viajar, são sempre as mesmas coisas. Você coloca um potinho de sabonete líquido, vamos colocar assim, um potinho de shampoo, um potinho de um desodorante. Tá calor, você vai ter que levar as roupas para quantos dias, né? Quantos dias você vai ficar na viagem? Então, levar short, levar saia, levar vestido, levar isso, levar aquilo, roupa para dormir, para você, para sua família. Então, é sempre igual. Para viagens no frio é uma checklist, para viagens no calor é outra checklist. E meia estação também é a mesma coisa. Então, para que ficar quebrando a cabeça toda vez que tem que fazer alguma coisa, se você pode ter um passo a passo ali que você melhora ele ou tira alguma coisa de vez em quando, mas o básico vai estar ali. Você pode usar checklists para limpeza pesada da casa ou limpeza mensal, que você tem que lavar travesseiro, lavar coxa, lavar cortina. Você pode ter um checklist ali para você não ficar pensando naquilo toda hora. Faz uma checklist anual, uma semestral, uma mensal. E aí não vai ficar certinha, com o tempo você fala, vou colocar isso aqui. Isso aqui não está precisando lavar com tanta frequência. E você vai organizando. E para o trabalho, você precisa de algumas checklists importantes. Eu anotei umas aqui. Você vai desenvolver novos modelos. Então, você já tem uma checklist. Primeira coisa, igual esse passo a passo que eu passei no portfólio. Primeiro passo é aprender a fazer. Lá no clube, né? Nas aulas, aprender a fazer. Segundo passo, e fazer Segundo passo é fazer o planejamento dos temas, dos personagens e das cores. Próximo passo é fazer a arte em si, de todos. Aí faz uma checklist, né? Para poder anotar que vai fazer outro, vai marcando. Impressão, você vai fazer a impressão e vai, na qualidade boa, você vai seguir, né, as instruções do clube, se você for aluna. E aí, o aluno, né? E você vai fazendo todas essas etapas até finalizar. Quando você for fazer outro produto, você não vai ficar assim, aí agora o que eu faço? Você vai pegar aquela checklist, pode ser online,
Eu tenho checklists no Trello, que é um programa que eu uso, pode ser no Notion, que é outro programa. Se vocês interessarem, eu posso fazer aula sobre isso. Ou no Keep mesmo. No Keep eu acho assim que é coisa simples, tá? O Keep deixa para anotações, não deixa checklist dentro não. Então, ou o Evernote, que também é outra ferramenta, você acha um bloco de notas que fica salvo e você deixa várias checklists separadas para vida, separadas para casa e separadas para trabalho, para não ficar muita quantidade. Outro tipo de checklist colocar produtos nas redes sociais, o que eu preciso fazer. Quer dizer, você não precisa fazer o produto, mas você já tem o produto pronto e você quer colocar nas redes sociais. Então você fala foto, descrição, cálculo do valor, colocar no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, é uma checklist também. É uma checklist de atendimento ao cliente. Você vai colocar orçamento, o que você tem que fazer por orçamento, o que você tem que fazer para fechamento de venda, o que você tem que fazer durante a confecção, mostrar a arte, enviar a prova digital, depois a prova impressa, e avisando a cliente a cada semana se for uma encomenda grande. Então tem a checklist de confecção. E a confecção de cada produto também. Você vai fazer um convite. O que é necessário para fazer um convite? São ferramentas diferentes, produtos diferentes. O que você vai fazer, o que você vai usar e os passos que você vai fazer. Para poder fazer a caixinha, o topo de bolo, quais são os passos. Toda vez que você for fazer, no início ajuda demais. Com o tempo, você já vai ficar craque. Mas quando chegar a fase de você precisar de alguém para te ajudar, você vai ter essa checklist que você nem vai precisar explicar muito para a pessoa. Você vai passar, vai acompanhar uma vez, depois a pessoa, tendo dúvida, é só olhar ali. Então é bom para todo mundo, tá? E para poder fazer estoque, qual é a checklist? Você vai fazer uma checklist de produtos. Papel liso, papel telado, papel colorido, fitas de cetim, quais que você compra, coloca uma lista. Tudo que você for comprar tem uma checklist de estoque. Tudo separado por tema da sua vida. Trabalho, vida, casa. Ajuda demais, gente. É muito bom. Então, esse foi o hábito 6. Eu vou falar cada um deles aqui para vocês anotarem. Depois vocês deem uma olhada no vídeo de novo, anotem para aplicar. Principalmente aquela parte ali de definir prioridades e de limpeza da casa rápida. O que importa é vocês terem tempo para vocês, tempo para a família e tempo para desenvolver esse trabalho, que vocês vão gostar demais de ter um trabalho assim que vocês se sintam valorizadas. Então, hábito 1, definir prioridades. 2, definir um horário para trabalhar. 3, organizar a casa mais a rotina do dia seguinte à noite. 4, se arrumar para o trabalho. 5, fazer o planejamento semanal. E 6, ter checklist para o seu trabalho. Aproveita e pode fazer para outras coisas também. Então, são esses 6 hábitos que eu acho muito importantes para facilitar a vida de vocês que trabalham em casa. Finalizando esse vídeo com o convite, novamente, da jornada para inscrição na jornada Papelaria para Festas. Vai ser uma jornada, 3 aulas que vocês vão aproveitar demais. Quem não trabalha ainda vai poder fazer seus primeiros produtos de aniversário infantil. E quem já trabalha serão arquivos inéditos, então vocês vão poder colocar esses arquivos também para vocês trabalharem junto com o que vocês já fazem. O link está na bio do Instagram para vocês se inscrevam e entrem no grupo do WhatsApp, porque os grupos que estão lá ativos vão ser excluídos na segunda. Aproveitem para fazer isso agora, depois do vídeo. E se você vê esse vídeo no YouTube, o link vai estar na descrição e no Facebook também vai estar na descrição. Para quem já participa dos grupos, eu vou colocar o link lá também todos os dias para vocês saberem onde se inscrever. Tendo alguma dúvida da aula ou do vídeo de hoje, né? No caso, foi um vídeo explicando os hábitos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar no WhatsApp. O meu WhatsApp está lá no Instagram, nos destaques. É um destaque verdinho, que é o link do Instagram. Você clica e vai direto. Ou você pode colocar as suas dúvidas ou comentários nos comentários dos vídeos do Instagram, Facebook ou WhatsApp. Obrigada por terem acompanhado, quem está ao vivo aqui. E continue me acompanhando. A semana que vem vão ser 5 vídeos
segunda a sexta, todos os dias às 10 horas. E no início da semana eu passo a agenda da semana lá no Instagram para vocês para saberem os temas que vão ser colocados nos vídeos nos dias que eu entrar ao vivo. A semana que vem vão ser todos os vídeos ao vivo, tá? Para vocês poderem participar comigo. Obrigada por quem me acompanhou e até segunda-feira.